Olá, olá, olá! Começando mais um episódio do nosso podcast Planta Livre. Galera, muita gente deixa de cursar arquitetura porque acha que precisa ser artista. Será que precisa mesmo? Hoje a gente vai provar que um rabisco em uma folha sulfite já comunica muito com quem precisa. E que o seu desenho não precisa estar numa galeria de arte, mas sim resolvendo o teu projeto. Hoje a gente vai falar se arquiteto precisa saber desenhar ou não. E você aí, tá gostando do nosso podcast? Segue a gente lá no @Planta Livre Podcast. Sem parede? Sem regra? Planta Livre. Oi, gente, eu sou o Fernando. Eu sou a Caroline. E esse é o podcast Planta Livre. Hoje, Carol, vai bombar. Hoje tá polêmico. Hoje a gente vai desmistificar o belo traço e falar, Fernando, da representação real. Ó, antes da gente falar qualquer coisa, Carol, bate bola rápido. Fala pra Sim mim. ou não? Ah, meu É Deus! sim ou não? Tremi na base agora, hein? Arquiteto precisa saber desenhar? Depende. Sim ou não, Carol? Não. Sim. Ah! Gente, vai ser o trem hoje, tá? Vamos lá, gente. Fernando, sabe o que eu acho, né? Que ninguém exige, nem deve exigir que você seja a próxima ali Tarsila da Amaral, né? A verdade, nua e crua, é que a arquitetura é uma comunicação gráfica. Eu concordo. O desenho ele é uma ferramenta para transmitir ali uma ideia criativa, técnica, não para ser uma obra de arte contemplativa. Por mais que eu me sinta um artista. Não, gente, só pra... Eu desenho bem, eu desenho bacana, A Carol tudo desenha bem, mais. gente. Eu desenho bacana, não é ruim. Mas eu não tenho, eu confesso, hoje eu não tenho muita paciência pra aquele desenho à mão, perfeito, sabe? Desenho técnico. Hoje você sabe que eu gosto muito mais dessa parte de computação gráfica. Mas tem aquele outro desenho que aí sim eu acho que a gente tem que aprender um pouco. Mas não é exatamente saber desenhar, né? Eu acho assim, se o mestre de obra entendeu ali onde vai o pilar, o desenho ele já cumpriu todo o papel dele, sabe? Eu tenho uma opinião assim, o saber desenhar, que eu respondi, arquiteto precisa saber desenhar sim, né? Eu acho que a gente precisa saber algumas regras que o ensino do desenho nos traz, que eu acho muito importante. Então. Por exemplo, proporção, perspectiva, traço, aplicação da cor, da textura, luz e sombra. Isso você vai aprender aprendendo desenho. Eu acho absurdamente importante para um arquiteto. O que você acha, Carol? Mas então, Fernando, mas aí eu, né, vim hoje para tirar um pouquinho essa mística em cima, né? O arquiteto é um dom do arquiteto ter que saber desenhar? É um dom? Ou dá pra gente aprender? Dá para aprender, com certeza. Então, mas acontece que a gente vê que tem uma romantização em volta também desse arquiteto artista, mas ele remonta lá bem de antes de Belas Artes. Eu acho que hoje isso é complicado para o arquiteto, você ainda carregar isso, né? Entendendo como se fosse um dom que, se você não precisar, se você não souber desenhar, você não pode fazer arquitetura. Eu acho isso muito complicado, uma vez que dentro do nosso curso hoje, né? Eu e o Fernando damos aula, né? Para quem não nos conhece pessoalmente, nós dois somos professores, damos aula de tudo um pouco, né? E desenho, todo arquiteto passa pelas aulas de desenho, né? Dando essas aulas. E, é claro, ajuda um pouco você saber desenhar um pouco, mas tem técnicas que você aprende a fazer essa comunicação através do croquis, através do teu desenho. Então, eu entendo mais do que um dom, né? Tirando essa romantização em cima do traço, é a gente também comunicar, assim, através de um desenho técnico, um croquis técnico ali, que a gente aprende através de técnica de desenho. Exatamente. Você falou a palavra que eu estava buscando, Carol. Croquis, né? O desenho do arquiteto não é aquele desenho super elaborado, né? Não é aquele desenho realista, né? Natureza morta, não é nada disso. O nosso desenho é o croquis. O croquis, ele tem um objetivo.
Ele tem alguns objetivos. O primeiro é você estudar. Estudar o quê? Observação. Observar, por exemplo, você está andando na rua, você está vendo uma referência na internet, você está vendo uma referência na revista. Você rabisca ali o que você está vendo. Olha que legal essa cobertura, olha que legal essa abertura, né? Ou comunicar alguma coisa técnica, ou então o processo criativo. Ele é rápido, ele é dinâmico. Dá para aprender isso? Com certeza. Dentro do curso de arquitetura, existe até uma disciplina, né, Carol, de representação, né? Na verdade, tem mais de uma, né? Então, no começo do curso, o aluno ele começa ali aprendendo a fazer esses croquis, né, de observação primeiro, para aprimorar o traço. Ele aprende a visualizar a arquitetura enquanto elementos, enquanto composição. E aí depois ele vai evoluindo para desenhos mais técnicos, né, que faz parte também. Mas sabe o que o croquis ou esse desenho à mão é? Ele é o cérebro nosso trabalhando ali na hora, né? Porque não Perfeito. tem como você trazer o teu pensamento direto dentro de um software, né? E muitas vezes ele não é eficiente também. Como é que vai fazer? Eu vou falar assim, ó, peraí, eu vou ali no meu computador desenhar, né? Hoje a gente tem tablets, né? A gente usa também bastante tecnologia, mas a forma bem eficiente ainda, o cliente ele gosta de ver a gente fazer esse croquis, né, esse desenho, mas ele é um desenho que ele é aprendido, tá? Então eu não acho que precisa ter esse dom, né, de desenho para você poder fazer arquitetura, mas você aprende a desenhar sim, a comunicar, essa ideia é mais rápida, né? Então, a gente tem esse croquis que ele é rápido, é fluido, despretensioso, né? E ajuda a gente a pensar enquanto a gente cria. E ajuda também a gente a convencer o cliente numa reunião, a tirar dúvidas no canteiro, né? Então, o software, ele tem a função de evoluir o nosso desenho. Claro, não dá também para a gente ficar desenhando lá igual à época das cavernas, né? Com a lapiseira, nanquim, né? Texturizando cada cantinho. Não, fazendo aquela textura de concreto deliciosa, né? Que é aquela bateção, né, na prancheta, né? A gente daí, claro, parte para um software, né? Mas o software é a produção do nosso desenho, né? Ele é o resultado final que pode ser replicado, né? Enquanto o desenho é aquele pensamento, é o nosso cérebro mesmo ali desenhando, traduzindo, então, em realidade, o que a gente pensou na nossa cabeça. Eu não consigo, vou falar de uma coisa muito pessoal. Eu não consigo conceber projeto sem começar desenhando, rabiscando, né? No meu escritório, você sempre vê coisas assim coladas na parede. Se quem entra no meu escritório, eu tenho fachada desenhada, volumetria. Eu converso com os meus estagiários com o desenho, né? Eu fui treinado por uma geração de arquitetos aí da velha guarda, né, Carol? Não fala assim, Fernando. Não, tô falando Da sério. velha guarda, me chamou de velha agora? Que isso? Não, tô falando dos estágios, por exemplo. Ah, tá, achei que fosse os professores. Também. Já Gente, fa- a Carol foi minha professora de desenho técnico, Ah. você sabia? Se ele falasse agora que não sabia desenhar, eu já ia dar aqui, ó, um Dia- copo na cabeça dele. Ia ser complicado, gente, eu ia passar vergonha aqui. Mas eu aprendi com arquitetos quando eu era bem novinho ali, meus 18, 19 anos, dentro do curso de arquitetura. Eu comecei a fazer estágio com arquitetos muito experientes na cidade, né? Que eles ainda tinham essa conversa com o cliente, com o estagiário, com o processo do projeto, com desenho à mão, né? E foi muito importante para minha formação, principalmente ao visualizar, porque eu acho que conceber o projeto à mão é muito mais fluido. Então, por exemplo, tô tendo uma ideia, cata um papel, rabisca, né? Enquanto você está pensando, quando você começa a ter um pouco mais de certezas, assim, a sua cabeça está mais firme no projeto, vai para o software, tem que ir mesmo, né? Mas daí quando você chega no software, parece que você chega com mais domínio, essas ideias estão mais firmes. Longe de mim querer influenciar diretamente, eu acho que o processo de projeto de cada um é muito individual, né? Tem gente que vai pro 3D, tem gente que vai até pra maquete, Carol. Eu acho que são os mais hardcore, né? Mas pra mim é uma coisa muito particular.
de começar o processo do projeto ali no desenho, na mão. Eu sou muito da canetinha, gosto bastante. Você falou uma coisa que é bem interessante, que é com relação a essa diferença de Geração? isso, de geração entre os arquitetos, né? Os arquitetos mais antigos desenhavam muito, Fernando, tem colegas nossos que desenham perfeitamente, traço perfeito. Eu sou apaixonado por um desenho Nossa, bem feito. é lindo demais. Mas a gente sabe que aí, assim, já teve anos de experiência, Sim. né? E aí, o que eu percebo, né? Que os alunos que chegam na arquitetura, ou até pessoas que estão pensando em fazer arquitetura, eles têm esse medo de, eu não sei desenhar. Ou quando começa a desenhar, você já deve ter visto aquele desenho pequenininho, no cantinho do folha, assim. Tímido, aquela coisa pequenininha, parece assim, se eu desenhar bem pequeno, ninguém vai ver. É o contrário. Não é? É o contrário, desenhar grande, né? Desenhar grande, bonito, faz um desenho grande ali, que aí você consegue comunicar melhor a sua ideia. E aí você tem que treinar. Então, esses arquitetos mais experientes, o que aconteceu com eles? Eles treinaram muito desenho, né? Os professores deles não era igual eu, não, que sou boazinha ali, não faço desenhar um monte. Eles desenharam. É que hoje a gente tem que passar por um processo meio rápido, né? Eu não tenho tempo no escritório de ficar desenhando muito tempo, então eu faço aquele croquis rápido mesmo para explicar. Na reunião com o cliente, eles gostam assim mas um croquis rápido de conversa, né? E depois a gente vai para o software. Então, para os alunos novos, assim, ou para quem está começando a arquitetura, eu falo assim, não se travem, né? Olha assim, os croquis dos grandes arquitetos, a maioria parece uma bagunça. Gente, os croquis da Lina, uma bagunça. Você já viu os croquis da Lina Bobardi, Carol? Já vi. São, assim, bem desorganizados para quem vê, mas se você estuda Lina Bobardi, você vê que ele é um processo criativo riquíssimo, né? Ela usa lápis de cor e lápis de grafite, só. Mais nada. Não tem aquela coisa, comprar 1 milhão de materiais, né? Ela só usava papel que tinha à disposição, lápis de cor, grafite para pensar o projeto. Isso tá lá no Museu do Mastro, os croquis da Lina, e também tá lá na Casa de Vidro, que também virou um museu. Gente, é muito interessante ver o processo criativo desses arquitetos, que tem esse domínio do processo. Quando a gente fala que dá para aprender desenho, eu acho que o arquiteto que negligencia no começo da sua educação o desenho não precisa entrar no curso de arquitetura sabendo desenhar, mas é muito importante levar a sério aprender a desenhar, né? Porque o aprender a desenhar, o processo de desenho te ensina muita coisa, né? Como eu falei lá no começo, o contraste, o traço, né? A trama, a achura. Você entendendo esses aspectos, o teu desenho computacional fica melhor também, porque você entende a qualidade gráfica, né? Então a gente começa no papel, a gente tem que ir sim para o computador, né? É o nosso dia a dia, a gente está num momento absurdamente tecnológico, contemporâneo, a gente tem que ir para frente. Mas o desenho ele faz parte do estudo da representação gráfica, né? Software é representação gráfica e representação gráfica começou no desenho, né? Claro, mas quando eu falo que o arquiteto não precisa saber desenhar, Fernando, é para tirar aquela romantização do traço perfeito, Sim. sabe? Porque esse traço perfeito hoje a gente não precisa mais fazer dessa forma, né? Então ele não precisa saber desenhar o perfeito, né? Vou corrigir então, precisa saber desenhar o traço perfeito? Não, para mim não, né? Mas precisa sim entender um pouco das proporções, luz, sombra, né? Ele precisa entender que não é frescura simplesmente, né, você desenhar. Ele faz parte do desenvolvimento da percepção espacial. Então, é aquela comunicação em forma de traço, né? Então, para mim, ele não precisa desenhar igual o quê? Igual uns grandes mestres, né? Sim. Mas ele precisa saber o mínimo ali para você poder se comunicar. Se comunicar é muito importante através do desenho, né, gente? Nosso resultado final, ele é o desenho. É o desenho gráfico, computacional. E vai para a obra, e vai para o fornecedor, e vai para o teu cliente. E às vezes pode ser que eles tenham dúvidas. Sempre tem dúvida, né? E aí o que acontece? Se você não tiver um computador na tua frente, um tablet, não tem sinal de internet, o que você faz? O que você faz? Eu vou falar o que faz aqui, ó. O nosso puxadinho da vergonha. Gente do céu. Olha, as vergonhas devem ser grandes, viu?
E o que que faz? Eu puxei agora porque o nosso puxadinho da vergonha, ele vem falar exatamente disso. O que que você faz? É. Vamos Carol, lá o que então. é esse puxadinho da vergonha? Vamos lá então, no primeiro puxadinho da vergonha. O primeiro puxadinho da vergonha é o refém do tablet. Faço eu. Ah lá, o nosso puxadinho. Fui na obra. Tablet sem bateria, sem sinal de rede para acessar o drive. E claro, sem o desenho plotado na mão. Gente, maior terror do arquiteto inexperiente. Nossa, Maior terror. tinha que explicar um detalhe de sanca pro gesseiro. O cara me deu até um pedaço de gesso para eu desenhar ali na parede para ele entender. Claro, eu acho que era o que ele estava esperando, você explicar rapidinho ali E um não é- detalhe para E ele. não é um detalhe tão complexo, Não, né? é bem Uma simples. sanquinha ali. Ó, e bem rotineiro, quem não tá aprendendo tem que procurar entender isso, tá? Mas aí, o que que aconteceu aqui? Eu não me senti confiante no traço na frente dele. Ah, fala sério. Seu bundão. Que isso? Pelo amor de Deus, Carol, não me. Um arquiteto que tá fazendo uma obra, um arquiteto que tem um cliente, que tem um contrato. Você não sabe explicar uma sanca pro gesseiro? Gente, olha lá, hein? Cadê os arquitetos aí que Ô, Fernando, bota pra moer? a gente não tem hater ainda em rede social, eu tô até estranhando, né? Você tá sendo hater dos Olha, nossos... gente, pelo amor de Deus, não é possível, tá? Eu tô aqui pra passar vergonha, mas também, olha, Ah, então, nossa, eu preferi murchar, dar uma desculpa e voltar outro dia. Olha gastou o custo. gasolina 2 vezes. O gesseiro ficou com aquela cara de, ué, mas ele não é arquiteto? Não, ele não é arquiteto, ele é uma Ah. batata. Não, foi vergonhoso mesmo. E detalhe, caro também, né? Porque voltar outro dia na obra só pra fazer um detalhezinho, mostrar o detalhe, Deixa eu perguntar, Carol. Você resolveria ali ao vivo? Ga- Ao vivo. com certeza, né, gente? A gente desenha com gesso, a gente desenha com tijolo, a gente desenha com o que tiver na mão. A gente se vira ali e passa esse detalhe pro gesseiro. A gente faz até maquete na hora, Fernando, com o que tiver na mão. Eu também acho. Pessoal, ali que o arquiteto mostra o seu valor, sabe? Porque se você colocar aí na internet, escreve aí no Google Imagens, detalhe de sanca, vai aparecer. Um monte. Vai aparecer, tá? Mas de repente na sua obra você tinha uma sanca que era mesclado com um MDF, você tinha uma sanca que tinha um detalhe de iluminação que você ia botar o drive num lugar diferente. Não sei o que ia rolar nessa obra. Toda obra tem a sua especificidade. Aí que entra o arquiteto. Você tá entendendo aquele contexto e tem que resolver um problema específico. Às vezes nem é uma questão de problema, é uma questão de ter certeza de que aquilo que está no projeto vai ser executado. Aí o prestador falou: vem aqui para a gente alinhar para ver se está tudo certo. E esse vem aqui, o cara tá esperando que você tire a dúvida dele. E como você vai tirar a dúvida dele? Com o desenho, muitas vezes. Ó. E se o desenho técnico não tá na mão, meu filho, rebola. Mas, Fernando, eu acho só, tá? Que não é possível. Eu acho que aqui nesse caroço, nesse angu tem caroço, né? Porque eu acho que aqui nesse puxadinho aqui não foi o problema do desenho, não. Tô achando que ele não sabia mesmo? Sem querer Não falar. foi aluno nosso. Não tem foi, condição. não foi aluno nosso. Mas eu tô achando que ele não sabia, porque ali, só por causa de um tablet, por causa de um desenho, ele não querer resolver o problema do gesseiro, eu tô achando que ele ficou inseguro, na verdade, de passar a solução técnica pro gesseiro. Só pode ser isso. Isso que eu acho importante ser dito, gente. Vai para a obra, se você vai responder questões importantes para prestações de serviço e execução, que são coisas que dizem respeito a investimento do seu cliente, a concretização do projeto, vai preparado. Estuda. Estuda, tem que estudar. Você vai para a obra resolver um problema, ou até o projeto ali, você sabe, você tem que ter o domínio do seu projeto, né? Em todos os detalhes. A gente cansa de falar isso, né? Tem que ter o domínio, tá? Então, não é problema de tablet, né? Então, tem que ir preparado. E o segundo, Fernando? Será que tem mais vergonha? Vamos ver, gente. Galera, se alguém estiver ouvindo no fundo do nosso episódio um cachorrinho,
Eu tenho certeza que tem algum nervoso passando aqui na rua, tá? Vida real, é isso aí. Pode ser que vocês escutem um dogzinho no fundo, mas vamos lá. Chama A Louca da Papelaria. Eu era. Eu sou. Vamos lá, gente. Na faculdade, eu me empolguei e comprei tudo do bom e do melhor. Kit de canetas profissionais, bloco de papel caríssimo, lapiseiras de luxo. Ó, a pessoa tinha a grana, porque é cara, hein, gente? Ou seja, apaixonada por material de papelaria. Resultado, meus desenhos ficaram horrorosos. Descobri do jeito mais caro que eu gosto muito mais dos materiais do que de desenhar de verdade. As canetas eram lindas, mas o meu traço não colaborava. Ai, Eu adoro aqueles memes que a pessoa compra todos os materiais de marcas absurdas, né? E daí ela desenha de palitinho. Fernando, mas é caro o material de desenho, né? É caro. Mas é material diferente, né? De material convencional. Existe material de desenho profissional. É diferente. E isso é diferente. Sim, o resultado também não dá pra falar. Ele sai diferente também, né? Você pega um Sai. papel bom, é uma coisa. Você pega uma lapiseira, ela é diferente sim, né? Mas são caros. Eu acho que no começo da arquitetura, a gente gasta um tanto, né? Pra ter um material bom de qualidade. Pra aprender, né? Pra aprender a fazer arquitetura. Mas, Fernando, você sabe que, olha, vou falar uma coisa que aconteceu Diga. na minha prévia. Quando eu fiz arquitetura, tinha prévia. Hoje a gente tem na UEL, né? Você tem prévia, que é pra você saber se você sabe desenhar, pra você poder entrar no curso de arquitetura. É a prova específica, né? Isso, a prova específica, uma prévia, né? Eu fui lá, coitadinha, com a minha caneta Bic, meus lapisinhos, assim, honesto. Dentro de um saco de arroz. Mas eu fui fazer com aquele papel humilde, sulfitão, né? Aquela coisa humilde pra fazer a prova da prévia lá, né? Um estojinho, assim, pequenininho, escolar, assim, não era um saco, não, mas era um estojinho humilde, né? Na minha frente, Fernando, uma outra candidata, minha concorrente, mas abriu um arsenal, aquele estojo maravilhoso na minha frente, olha. Confesso que eu tremi na base. Pessoal, isso aí, cada um saindo com as suas armas de casa, né? Eu não sei se ela passou, mas eu passei. Olha aí. Gente, eu sempre gostei de materiais, assim. Eu acho que, olha, um arquiteto que se preze, pelo menos uma lapiseira bacana tem que ter, né, Carol? Tem que ter. Uma caneta bonita, Pelo né? menos pra você estar ali na frente do seu cliente, pra você receber um prestador de serviço no seu escritório pra tirar uma dúvida, né? Tira ali do seu estojo, pelo menos uma lapiseira apresentável, né? Pra você conversar, pelo amor de Deus, é um Sim, arquiteto. Uma lapiseira técnica. E eu falo assim, tem que ter aquela caneta bonita pra você assinar o teu contrato, né? Pra fazer uma presença. Claro. A gente não precisa de muito material, assim, né? De hoje para escritório. Escritório de arquitetura, ele é um escritório relativamente barato de montar, tirando o computador, né? E software, que é uma facada, né? Mas uma caneta bonita, uma lapiseira, dá pra comprar, né? Gente, olha, eu não posso falar nada, ó. Eu tô aqui na frente Deixa da eu ver. Carol. Aham. Ó, eu sou. Meu Deus, gente, você não sabe o tamanho de coisa que o Fernando abriu aqui. Eu tenho, ó. Dá pra ouvir barulho de canetinha, ó? Não Nossa. sei se. Ó, a SMR, ó, das canetinhas. Gente, eu sou das canetinhas do hidrocor, né? Eu sou principalmente da aquarela, da nanquim. Eu adoro, tá? Eu sou do time dessa menina. O Fernando não sabe, eu voltei a fazer aquarela agora. Tô Você voltou, pintando, Carol? bonito. Pra Sério? relaxar a mente. No grupo de. Terceira idade. No grupo das terceiras, você tá fazendo? Não, ela foi influenciada pela minha amiga Ismênia. Que Um beijo pra pinta. Ismênia. E aí voltei a fazer aquarela agora, tô pintando bonitinho. Ai, gente, eu amo, tá? Gostoso, tá? Bem gostoso. Gente, vamos lá. Entender o desenho é essencial. Eu acho muito importante. Mas você saber desenhar como artista é opcional. Usa aí o teu papel para pensar. Eu acho que isso é muito importante pro arquiteto. Colocar o desenho no processo de projeto. Fluido, despretensioso. Usa para você. Não precisa nem mostrar para ninguém. Pensar, rabiscando, eu acho muito interessante. E daí você usa o software para entregar. O importante é não deixar a ideia morrer na sua cabeça, né, Carol? Isso, não deixar sua ideia acabar por causa de um risco torto, um traço mal feito.
Lembra quando você era criança? Você desenhava muito despretensiosamente, né? Leva isso para sua vida, arquiteto, saber desenhar. Você não precisa ser o maior artista do mundo, mas soltar o traço para pensar pode te ajudar bastante a estudar desenho também, não é? Curtiu? Segue a gente lá no Spotify e também no nosso Instagram, @PlantaLivrePodcast. Próximo episódio vai tá legal, hein, Carol? Nossa, eu acho que além de legal, ele tá muito informativo. A gente vai falar deles, dos estágios, principalmente das nossas experiências individuais. Dicas. Perrengue. A gente vai falar como entrar, principalmente, aí no mercado dos estágios, sem ser explorado e ouvir algumas histórias absurdas de quando a gente ainda nem sabia nem dobrar uma prancha. Sem parede. Sem regra, Planta livre!